Você está ouvindo a mais um capítulo de uma das obras de Ellen Goldwhite. Para que você receba diariamente um novo capítulo, inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário. Se estiver gostando, compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 8. Enfrentar as pretensões de falsos profetas. Que podemos esperar? Têm sido mostrados muitos que pretenderão ser especialmente ensinados por Deus e tentarão levar outros, e por erradas ideias de dever empreenderão uma obra que Deus nunca pôs sobre eles. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor por si mesmo, para que possa compreender individualmente sua vontade. Haverá pessoas que pretenderão ter visões. Quando Deus vos der claro testemunho de que a visão é dele, podeis aceitá-la, mas não a aceiteis sob nenhum outro testemunho, pois o povo vai ser mais e mais desencaminhado em países estrangeiros e nos Estados Unidos. As visões de uma menina extraviada. Sou compelido a declarar que não tenho tido a mínima confiança no Sr. J. M. Garmire ou em sua obra. O folheto que foi publicado no outono passado, ao tempo de nossa reunião campal em Jackson, não teve a menor sanção de nosso povo. Eles foram mandados por toda parte mediante furto da lista da Review and Herald. A filha do Sr. Garmire pretende, ou ele pretende por ela, ter visões. Elas, porém, não apresentam o cunho de Deus. São do mesmo caráter de muitas outras coisas semelhantes que temos encontrado em nossa experiência, uma ilusão de Satanás. Declarei positivamente na reunião campal de Jackson a esses grupos fanáticos que estavam fazendo a obra do adversário das almas, achavam-se em trevas. Eles pretendiam possuir grande iluminação quanto ao fim do tempo da graça em outubro de 1884. Declarei ali em público que o Senhor fora servido de mostrar-me que não haveria nenhum tempo definido na mensagem dada por Deus desde 1844, e que eu sabia que esta mensagem, que 4 ou 5 estavam empenhados em defender com grande zelo, era heresia. As visões dessa pobre menina não eram de Deus. Essa luz não vinha do céu. O tempo era breve, mas não era ainda o fim. Uma grande obra devia ser realizada a fim de preparar um povo para ser selado com o selo do Deus vivo. Mensagem a J. M. Garmire. Satanás arranjou as coisas de maneira que fosseis enlaçados. Fanatismo, engano e forte ilusão vos fizeram cativos. Expusestes vossas ideias em família, interpretando mal as Escrituras, torcendo a palavra de Deus de sua verdadeira interpretação, e os levastes assim a crer que os pontos de vista mantidos e defendidos por nosso povo não são corretos. Vossas interpretações escriturísticas não se acham em harmonia com as posições tomadas pelos adventistas do sétimo dia. O molde que destes à mente de vossos filhos tem o cunho dos erros que corromperam vossa própria mente. Vós os educastes em ver manchas e defeitos nos outros e em criticá-los. Por vossas palavras e exemplo em assim falar contra vossos irmãos e descobrir-lhes as faltas, tendes desenvolvido uma série de circunstâncias que pela vossa própria força, aliada a agências satânicas, deram em resultado as visões de vossa filha. Toda essa crítica, essa acusação de vossos irmãos é satânica. As credenciais divinas. O exprimirdes tanta fé nos testemunhos e torná-los tão preeminentes não me é de nenhum auxílio ou a minha obra, porque colocais as falsas visões de vossa filha no mesmo nível das que o Senhor me dá, rebaixando assim a santidade e o caráter exaltado da obra que Deus me deu a fazer. O Senhor mostrou-me claramente que o que considerais comunicações de Deus a vós e a outros por meio de vossa filha Ana não é dele. Elas não apresentam as credenciais divinas. É outro espírito que controla a menina. É o inimigo que opera nela. Tais manifestações serão mais e mais comuns nestes últimos dias. Elas não conduzem à unidade, a toda a verdade, mas dela a afastam.
Um decidido sinal que temos de que essas manifestações não são de Deus é que elas concordam com vossos pontos de vista, que sabemos serem errôneos. Coisas que ela diz que vê em visão não são mantidas pela palavra de Deus, mas são-lhe contrárias. Satanás está constantemente operando para imbuí-la, a menina, de seu próprio espírito, para que por meio dela, sob uma capa de justiça, possa introduzir coisas comuns, heresias e contaminação. Enquanto considerardes suas declarações como sendo de Deus, vossa fé nos testemunhos verdadeiros é sem valor, e assim espera Satanás desligar-vos e a todos quantos tiverem qualquer confiança em vossas ideias dos instrumentos que Deus ordenou para serdes deixados a crer numa mentira. As Escrituras falam dos que estão enganando e sendo enganados. Este é o vosso caso. Enganais vossa filha, ela vos engana. O cego guiando o cego. O inimigo procura efetuar seus desígnios por várias maneiras, segundo melhor se adaptem às circunstâncias e situação daqueles que ele vê que pode seduzir pela tentação. Digo-vos positivamente, as mensagens de vossa filha Ana não são de Deus. Isto o Senhor me mostrou e ele não mentirá. Ela pode dizer muitas coisas boas, pode falar muita coisa verdadeira, mas isso faz o inimigo das almas. O falsificado se assemelhará em muitos sentidos com o verdadeiro. É o fruto produzido que testifica do caráter. História repetida. Na obra a que meu marido e eu fomos chamados pela providência de Deus para desempenhar uma parte, já desde seus princípios em 1843 e 1844, temos tido o Senhor a delinear e planejar para nós, e Ele tem executado seus planos mediante seus agentes vivos. Falsos caminhos têm nos sido tantas vezes indicados, e as sendas verdadeiras e seguras tão claramente definidas em todos os empreendimentos relacionados com a obra de que fomos incumbidos, que posso dizer com verdade, não sou ignorante dos ardis de Satanás, nem dos caminhos e da operação de Deus. Temos tido de exercitar intensamente toda a faculdade mental, confiando na sabedoria de Deus para guiar-nos em nossas pesquisas, ao termos de examinar as diferentes teorias trazidas à nossa atenção, pesando-lhes os merecimentos e os defeitos à luz que resplandece da palavra de Deus e das coisas que Ele me tem revelado mediante sua palavra e os testemunhos, a fim de não sermos enganados nem enganarmos outros. Entregamos-lhe nossa vontade e caminho, e suplicamos muito fervorosamente sua ajuda, e nunca a buscamos em vão. Muitos anos de penosa experiência em relação com a obra de Deus me fizeram familiarizada com todas as espécies de movimentos falsos. Fui muitas vezes mandada a diversos lugares com a mensagem: tenho uma obra para fazeres naquele lugar, eu estarei contigo. Ao chegar a ocasião, o Senhor deu-me uma mensagem para aqueles que estavam tendo falsos sonhos e visões, e na força de Cristo dei meu testemunho ao mando do Senhor. Eram-me lançadas as mais terríveis acusações, as quais diziam eles virem do Senhor, porque eu estava me opondo à sua obra. Diziam que terríveis calamidades me sobreviriam, da mesma maneira que sua Ana profetizou, mas eu prosseguia perfeitamente consciente da guarda dos anjos celestes. No decorrer dos 45 anos passados, tenho tido de enfrentar pessoas pretendendo ter da parte de Deus mensagens de reprovação para outros. Esse aspecto do fanatismo religioso tem brotado de quando em quando desde 1844. Satanás tem trabalhado por muitas maneiras para estabelecer o erro. Algumas coisas faladas nessas visões vieram a acontecer. Muitas outras, porém, com relação ao tempo da volta de Cristo, o fim da graça e acontecimentos a terem lugar, demonstraram-se de todo falsas, como aconteceu com suas profecias e as de Ana. Todavia, eles procuravam desculpar os erros torcendo as declarações a seu respeito e dando-lhes outra significação e prosseguindo da mesma maneira, enganando e sendo enganados. Quando no princípio fui trabalhada pelo Espírito do Senhor, foi-me mostrado que eu seria posta em contato com pessoas que pretendiam ter visões, mas que o Senhor não permitiria que eu fosse enganada. Minha obra seria revelar essa falsidade e repreendê-la em nome do Senhor.
Ao aproximar-se o fim, eu havia de ver mais dessas manifestações. Eu não os enviei. Tem-me chegado cartas de diferentes pessoas, relatando visões que diziam haverem lhe sido dadas por Deus, mas o Senhor Jesus me diz: não os acrediteis, não os enviei. Alguns me escrevem dizendo que Deus lhes revelou que a irmã White está em erro, que ela é influenciada pelos dirigentes para crer coisas que não são verdade e rejeitar algumas coisas que o são. Mas a palavra vem-me novamente: não lhes deis ouvidos, não falei por eles, nem lhes dei nenhuma palavra ou mensagem. Eles forjaram palavras de mentira, segundo as sugestões de Satanás. Alguns têm vindo a mim pretendendo ser Cristo e aparentemente têm operado milagres. Disseram que o Senhor me guiara em muitas coisas, mas que o sábado não era uma questão teste, que a lei de Deus não obrigava os homens. Tudo quanto tínhamos a fazer era aceitar a Cristo, e eles próprios eram Cristo. Tenho tido experiência com todas essas pretensões e não tenho fé nelas. Há a lei e há o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8, verso 20. Em um lugar, 4 pessoas de uma família pretendiam ter comunicações do Senhor, reprovando o erro, e prediziam coisas que na verdade aconteceram. Isto inspirou confiança neles. Mas as coisas que não aconteceram foram conservadas em trevas ou tratadas como algo misterioso que seria compreendido posteriormente. De onde recebiam esse sua inspiração? De instrumentos satânicos, que são muitos. O Senhor pôs sobre mim o enfrentar essas coisas e apresentar decidido testemunho contra eles. Vi vários caírem em visão, mas quando repreendi o espírito que os dominava, eles saíram imediatamente da visão e achavam-se em grande angústia de espírito. Assuntos comuns, materiais. Incidentes como esses chegaram a ser muito comuns. Vários numa família achavam-se sob essa espécie de engano. Eram dadas mensagens para diferentes membros da igreja dizendo a alguma pobre alma tremente: sois orgulhosa, a outra: sois incrédula. Ides vos perder. O Senhor deu-me esclarecimento nessa situação para dirigir palavras de conforto e animação. Levei meu testemunho a esses pobres iludidos, quer lhe dessem ouvidos, quer o rejeitassem. As visões deles eram obra de Satanás. As coisas reveladas eram muitas vezes coisas comuns, terrenas, como quem devia aprontar o desjejum na manhã seguinte, quem devia preparar o almoço, quem devia lavar a louça. De mistura com essas coisas frívolas, achavam-se verdades sagradas que haviam encontrado na Bíblia e nos testemunhos. A mão de Satanás estava em tudo isso para desgostar o povo e levá-los a rejeitar tudo quanto tivesse caráter de visão. Assim seriam rejeitados juntamente o falso e o verdadeiro. E os mesmos se encontravam empenhados no engano. Quando se cansavam disso, inclinavam-se a duvidar de todas as visões. Depois de uma reunião muito solene com esses iludidos, foram feitas confissões de que se haviam lançado em atitudes semelhantes às da irmã White, o quanto lhes era possível. Era tudo uma farsa, um engano. Todavia, muitas coisas que eles disseram vieram a acontecer como haviam predito. Perguntaram-me como podia ser isso, se as visões eram todas falsas. Respondi-lhes que era o desígnio de Satanás misturar a verdade com o erro, para que, mediante essas enganosas manifestações, ele anulasse a genuína obra de Deus. Daquele tempo em diante cessaram as muitas visões deles. Que aconteceu com os que haviam tido visões e os que os animavam? Vários deles ainda vivos são agora céticos, não têm nenhuma crença nos dons da igreja, nem fé na verdade, nenhuma religião absolutamente. Tal foi-me mostrado é o resultado certo de visões espúrias. As manifestações de vossa filha são um engano semelhante, e o estimulardes nela essas coisas demonstrar-se-á sua ruína e a de outros, a menos que alguma coisa desfaça o engano. Chamastes a essas visões falsas e aos sonhos sem significação a maravilhosa luz de Deus. Mas isso é como a palha para o trigo. É uma questão séria.
Exercerá decidida influência sobre vossa família. Enquanto considerardes as palavras de vossa filha como sendo proferidas sob a influência do Espírito de Deus, é para vós o mesmo que se elas fossem verdadeiras. Encontrai-vos sob forte engano de Satanás. Professareis crer nelas, e assim vossa confiança nas autênticas, genuínas mensagens de Deus será desarraigada. E o mesmo acontecerá com todos os que crerem da maneira por que o fazeis. Eis porque Satanás está assim constantemente forçando o falso para desviar da verdade. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Introduzirá visões falsas para desencaminhar e misturará o falso com o verdadeiro. E assim desgostará o povo para que considerem tudo quanto traz o nome de visões como uma espécie de fanatismo. As almas sinceras, porém, comparando o falso com o verdadeiro, serão habilitadas a distinguir entre elas. Cuidado com o ouvir. Oh, quão enganoso é o coração humano! Quão fácil é harmonizar-se com o que é mau! Nada há mais prejudicial ao interesse da alma, sua pureza, suas genuínas e santas concepções de Deus e das coisas sagradas e eternas, do que dar sempre atenção às coisas que não são de Deus e exaltá-las. Isto envenena o coração e degrada o entendimento. A verdade pura pode ser rastreada à sua divina origem por sua influência de molde a elevar, refinar e santificar o caráter do que a recebe. O autor de toda a verdade orou a seu Pai: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, versos 20 e 21. Surgirão continuamente coisas que causem desunião, afastem da verdade. Esse questionar, criticar, acusar, julgar a outros não é prova da graça de Cristo no coração. Não produz unidade. Tal obra tem sido desenvolvida no passado por pessoas que professavam ter maravilhoso esclarecimento, quando se achavam afundadas no pecado. Heresia, desonestidade e mentira reuniam-se todas nelas. O tempo atual é de grande perigo para o povo de Deus. O Senhor está conduzindo um povo, não um indivíduo aqui e ali. Ele tem na terra uma igreja que permanece na verdade, e quando vemos não só homens, mas moças clamando contra a igreja, receamo-nos delas. Sabemos que Deus não as enviou e todavia elas correram, e todos quantos não aceitarem suas ideias errôneas são acusados de combater contra o Espírito do Senhor. Todas essas coisas estão nos planos de Satanás, mas a obra de Deus irá avante ao passo que haverá agora e sempre os que trabalhem diretamente contra a oração de Cristo. A obra progredirá, deixando-os muito atrás com suas satânicas invenções. Vede, pois, como ouves, Lucas 8:18, é a advertência de Cristo. Devemos ouvir por amor de aprender a verdade, para que andemos nela. E noutro lugar, atendei ao que ides ouvir. Marcos 4:24. Examinai acuradamente, examinai tudo. 1 Tessalonicenses 5:21. Não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, verso 1. Este é o conselho de Deus. Dar-lhe-emos ouvidos?